Falar agora sobre a PEC da imunidade tributária às igrejas. A proposta de emenda à Constituição, que busca ampliar a imunidade tributária às igrejas e templos de qualquer religião, deve sofrer um ajuste após um pedido do Ministério da Fazenda. A proposta muda a Constituição para ampliar a imunidade tributária de igrejas, não importa a denominação religiosa. Na prática, faz com que paguem menos impostos. Essa é a discussão no Congresso Nacional e envolve, de alguma maneira, Felipe Monteiro, a tentativa do governo de se reaproximar das religiões. Esse é um ponto importante, né? É bom lembrar que a nossa Constituição Federal, ela assegura a liberdade de crença, a liberdade religiosa, a manifestação do seu culto religioso, né? E um dos aspectos de você exercer a manifestação de crença, a manifestação de culto religioso, é exatamente dar oportunidade das igrejas, né? E outras formas de você juntar aquelas pessoas que têm a mesma crença que você, exercer a sua religião. Então, desses aspectos é exatamente a imunidade tributária de igreja. Então, eu sou a favor. Agora, o que está em discussão, que o Ministério da Fazenda está querendo mudar, é que o projeto de emenda constitucional colocava o item ali que abrangia sobremaneira a imunidade tributária. Tinha a aquisição de itens e equipamentos que gerassem renda, não é? E segundo o Ministério da Fazenda, a interpretação que poderia se dar é a igreja, por exemplo, que tem vários postos de gasolina ou conglomerados empresariais, poderiam se utilizar desse artigo, dessa possibilidade, para dar imunidade tributária à exploração econômica de atividade que não tem nada a ver com religião. Então é uma questão válida, Mas assim, o exemplo que você deu do posto de gasolina não é bem o que as igrejas pretendem. Não, mas é o exemplo que o governo deu, porque tem uma igreja que tem uns 4, 5 postos de gasolina. Mas qual igreja, na comparação, assim, em proporção, Mano Ferreira, quantas igrejas têm um posto de gasolina? Porque as igrejas querem isso aí, na verdade, mais para rádio, por exemplo. Não banaliza. Rádio para evangelizar, para trazer as pessoas para a igreja e tal. Geralmente a gente está falando mais de atividades ligadas à comunicação. Então, sim, rádio, editora, que às vezes publica algum tipo de livro, algum tipo de revista até, né? Então, enfim, mas o ponto é que são atividades econômicas. E aí a questão, eu até já trouxe uma vez no Linha de Frente, inclusive mediado por você. Foi mesmo, estávamos juntos. O ponto de que, por exemplo, um cantor gospel deve ter o mesmo tratamento de um cantor secular ou deve ter imunidade tributária? Na minha visão, quando um aspecto fundamental da liberdade religiosa é, de fato, você não cobrar o imposto pelo simples fato da pessoa exercer uma fé. Então, cobrar imposto sobre um templo religioso, eu acho que seria absurdo. Então, nesse aspecto, eu concordo com a imunidade tributária. Mas quando a gente fala de atividades econômicas vinculadas à religião, na minha visão, a gente já está saindo do aspecto da liberdade de crença, da sobrevivência daquela fé. A gente já está entrando no aspecto de profissionalização daquela fé. Então, eu acho que um cantor gospel tem que pagar o mesmo imposto que um cantor secular tradicional, né? Mas Jazz, mas e se a igreja é um canal no YouTube que precisa de um estúdio, precisa de um equipamento sonoro, uma iluminação como essa aqui, uma câmera de primeira qualidade? Porque a gente está vendo, principalmente depois da pandemia, muitas igrejas investindo no online, né? Inclusive eles chamam os canais de YouTube de campus online. A pessoa mora lá no Nordeste, mas é de uma igreja que está transmitindo em São Paulo. Isso cada vez mais acontecendo. Claro. Você não acha que este trecho da PEC das igrejas está visando justamente este tipo de comunicação da igreja com os seus fiéis? Acredito que sim. E não apenas isso, mas também até mesmo o impacto disso em benfeitorias, creches e outras atividades que poderiam ser interpretadas assim por um viés de exploração econômica, mas que muitas vezes são uma prestação das igrejas, dos templos à sociedade em forma de algum benefício. Então, quando a gente olha para a situação dessas igrejas, a gente não pode
olhar para o posto de gasolina. A gente não pode criar a regra com base na exceção. A gente tem que criar a regra com base no que acontece na maioria dos casos, que são, como você disse, igrejas que querem expandir sua comunicação num sentido de impacto maior, que precisam de ter uma comunicação melhor, que precisam de um equipamento melhor. Situações onde repassar aquela palavra, repassar esse atributo protegido constitucionalmente, necessita de um investimento financeiro e que acaba podendo até em algum grau ter algum nível de retorno financeiro, mas mais uma vez, vamos lembrar, esse retorno financeiro que acontece muitas vezes vai para obras de caridade, para contato com o povo, para iniciativas que são muito positivas e que são retorno da sociedade. Há muito espaço no Brasil hoje, você que está nos assistindo pode já ter vivenciado isso, em que o Estado não presta determinadas atividades, mas as igrejas, os templos prestam, por meio de creches, por meio de hospitais, por meio de comunidades terapêuticas. Então isso tem que ser valorizado e por isso eu sou a favor dessa expansão, sim, da imunidade tributária para as igrejas. Da mesma forma que a exceção posto de gasolina, a exceção também é igreja ter hospital, a igreja ter creche e por aí vai. Então a gente não pode também analisar a questão sob o aspecto da exceção. Na minha opinião, a questão é simples, né? Por exemplo, o exemplo que você deu, Koba, falando que a igreja que faz culto por meio da internet, de estúdio, isso para mim é igreja, faz parte. Dá para pegar o equipamento, a câmera, contratar funcionário do estúdio, alugar estúdio. Isso aí para mim tem que ser imunidade tributária, porque está dentro da questão... cashback, então. Claro, está dentro da questão da instrumentalização daquilo para você exercitar a liberdade de culto e liberdade de crença. Então, não tem nenhuma dúvida disso. O que não dá, por exemplo, é para você criar um instrumento e um direito tão amplo, né, que dá margens a ser utilizado para fins de mudança tributária da igreja para beneficiar grupo e conglomerado empresarial. Mas aí tem uma questão também. Mesmo uma igreja que tem um posto de combustível, se o posto de combustível está vinculado à igreja, como uma associação constituída, esse posto de combustível não vai dar lucro. O que se sobra ali de faturamento e tal é para ser revertido à finalidade da igreja. Ou seja, é para construir mais um templo, é para investir em treinamento, é para contratar ali as pessoas da manutenção da igreja. Aí eu não vejo muita diferença, por exemplo, em uma mega igreja que tem um posto de combustível e de uma igrejinha pequenininha no interior que faz uma barraquinha de cachorro-quente. Por exemplo, o cachorro-quentinho, só para concluir, o cachorro-quentinho, em regra, é uma atividade econômica empresarial de um microempreendedor, mas a igreja está fazendo aquilo ali para, às vezes, fazer uma reforma na sua igreja, para custear um novo equipamento de som. Como é que vocês veem essa questão? Mas aí é uma atividade comercial que tem que pagar o seu imposto ali, porque senão a gente vai criar uma distorção. E aí o meu ponto eu acho muito louvável e sou um entusiasta das iniciativas religiosas de creche, hospital, mas existem outras sem fins lucrativos, organizações sociais, ONGs, e é preciso ter uma equidade diante da lei. Então, se a gente começa nessa lógica, a gente vai expandindo ad eterno isso, porque, no fim das contas, o benefício da educação, toda escola tem. Então, a gente vai dar isenção para todas as escolas. Qual é o problema disso? É que a gente acaba entrando no paradoxo que todos querem viver à custa de todos os outros. Mas a finalidade da escola primária é dar lucro, uma escola particular. E a segunda é educar. Mas está fugindo da discussão aí, total. Mas eu não tenho problema nenhum com lucro, entendeu? Tipo, eu acho que há um preconceito com o lucro, muitas vezes. Qual é o problema de ter lucro? Problema nenhum. Gera um benefício social também. Então, é algo que tem que ser incentivado. Só que, ao mesmo tempo, nós temos os serviços públicos essenciais que acontecem através do Estado, que precisam ser financiados. Então, a gente quer ter o Estado prestando alguns serviços e não quer pagar a conta. Então, na minha visão, a gente tem que ter equidade diante da lei. E isso passa por ter o mínimo possível de uma interferência excessiva do Estado em definir o que paga e o que não paga. Então, o ideal é que todos paguem igual. Fala, Pepe. Tem uma questão interessante, por exemplo, né? O exemplo da escola, da creche, da saúde, por exemplo, tem instrumentos para posto de saúde, hospital, escolas, ter menos imposto, que são as filantropias, né? Existe regra para isso, lei para isso, né? Não tem sentido, nesse caso específico, você transpor a imunidade tributária para esses casos bem específicos. E como tem uma questão que é importante destacar, né? A associação, em geral,
não tem lucro, né? Mas o que eles fazem normalmente? Incham de sobremaneira as despesas e os gastos para ter menos distribuição para a finalidade própria. Ou seja, o dono de uma associação, por exemplo, né, que faz? Coloca como motorista, como frentista, como secretário do posto de gasolina, o secretário da empresa dele. E aí consegue diminuir a quantidade de imposto que pagaria. Então, ou seja, não dá para usar essa distorção como exemplo. Eu acho que não é uma distorção e eu acho que a gente precisa separar esse debate, então, em 2 pontos. O primeiro ponto são as igrejas, os templos, que são grandes e que têm uma habilidade muito grande em relação ao aparato financeiro. Mas nós não podemos ignorar que existem templos pequenos, existem igrejas pequenas, existem religiões que não têm a estrutura. E aqui a gente não está falando só sobre uma religião ou outra, mas várias, que muitas vezes não têm todo esse aparato. Então, essa medida, ela também ajuda a sobrevivência, a permanência e a expansão da fé desses grupos econômicos, desses grupos religiosos que não têm todo esse potencial hoje em relação ao poder. E se a gente olha para isso, o que você falou refuta seu ponto. Por quê? Porque se a gente tem que tratar todos iguais, o que é mais fácil? Dar os instrumentos para aqueles que são pequenos, que precisam da manutenção e para realmente a expansão ocorrer e para que eles tenham uma boa gestão, ou simplesmente lidar com o fato e com a situação de imaginar que toda igreja é uma igreja grande, é uma igreja potente. A gente não poderia fazer isso. Então, pelo princípio dessa igualdade, melhor é permitir aos dois. Mas um outro ponto é que o que eu falei das redes de atendimento não é exceção. As pastorais do Brasil, da Igreja Católica aqui, elas calculam que em 2019, mais de 499 milhões de atendimentos em setores como saúde e educação ocorreram por meio desse trabalho. Então, é algo muito relevante. É filantrópico, mas a gente quer que expanda. Eles têm gestão, eles têm habilidade. A gente está aqui definindo se a Anísia está fazendo um bom trabalho. Eles estão fazendo um bom trabalho. Sim, claro. Vamos deixar eles expandirem. Vamos deixar... E é um desejo também da população. E existe um outro ponto aqui. Essa medida vai passar. E essa medida vai passar porque, na nossa democracia, felizmente, neste ponto, vai vencer o que a maioria do Brasil, de fato, acredita. Tem 2 premissas equivocadas, Jéssica, com todo respeito. A primeira premissa é que as grandes religiões, né, os grandes aparatos religiosos que querem essa imunidade tributária. Essa questão não se coloca com a pequena igreja, a pequena religião, não. Quem está defendendo muito são as grandes igrejas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como você bem colocou aqui, as pastorais fazem um trabalho social muito bom, mas elas já são imunes a imposto, porque elas são entidades filantrópicas. Então, não cabe aqui usar esse exemplo para discutir a questão da imunidade tributária em geral. Se a pastoral for fazer uma quermesse, tem que pagar imposto. Essa é a questão. E só um ponto bem rápido no que ele falou. As premissas não estão equivocadas. No ponto das pastorais, do trabalho, em muitos aspectos, isso também está sendo enquadrado, está sendo uma crítica que está acontecendo no Congresso Nacional, que tem finalidade econômica, como as universidades, como os determinados centros que eles hoje têm. Então, isso afeta, de fato, eles. E, assim, Pepe, não importa quem deseja. É PP. PP. Perdão. Pode chamar de Pepe. Vou te chamar de Pepe. Gostou, né, PP? É uma boa variação. Mas não importa se quem faz a solicitação são as igrejas, e eu concordo com você, são grupos maiores. Mas se a solicitação é válida, ainda assim ela deve ser garantida. A gente teve aí, a Lava Jato é um bom exemplo disso, a gente teve um momento onde a necessidade, onde a defesa ali partia de pessoas muito ricas. Nem por isso nós ignoramos. Então, a gente não pode ignorar essas questões, porque são grandes grupos. A questão é olhar se é justo ou não. É justo. Fecha aí, ô Pepe, 30 segundos. Não, assim, eu concordo com o geral, a gente tem que ter regra isonômica para todo mundo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em imunidade tributária, a gente tem que pensar tanto na igreja que tem estrutura gigantesca, quanto aquela pessoa que tem uma religiãozinha pequena com poucas pessoas criando a liberdade de culto dela. Claro, a regra tem que ser igual, mas quem quer que a regra abrange um número maior de possibilidades, não é aquela pessoa que tem uma religião pequena, são os grandes grupos religiosos. Não sei se é bom falar isso, estou falando certo? Tá, mas eu só acho assim, quando a gente fala que quem está querendo é o grande grupo religioso, a gente precisa levar em consideração que o grande grupo religioso consegue eleger mais gente. Claro. É eles que estão lá no Congresso para discutir essa PEC. E naturalmente representam o grande grupo e o pequeno grupo que se vê ali representado também. Mas nesse sentido eu não vejo muita diferença da forma como funcionam todos os grupos de pressão em Brasília, buscando benefícios para si mesmo, esquecendo que o cobertor é curto. Quando você puxa para cobrir e beneficiar o seu setor, você está fazendo com que todos os outros paguem. E no Brasil isso quer dizer o mais pobre pagar mais.